Imagine um mundo onde a fome não existe, onde o frio não te alcança e nenhum inimigo pode te ferir. Um lugar projetado para ser o paraíso absoluto. Em 1968, o etólogo John Calhoun criou exatamente isso para um grupo de 8 camundongos. Ele chamou de Universo 25. Mas o que era para ser uma utopia transformou-se no pesadelo mais estudado da história da ciência. Sem lutas, sem escassez e sem desafios, algo quebrou dentro daqueles animais. O que aconteceu a seguir foi um colapso social tão brutal que até hoje especialistas se perguntam: seria este o destino final da humanidade? Bem-vindo ao Protocolo Sombrio. Hoje vamos dissecar o experimento que previu o fim do mundo. Para entender o Universo 25, precisamos entender o homem por trás dele. John Calhoun não era apenas um cientista, ele era um observador do caos. Ele acreditava que o espaço físico não era o único limite para uma espécie, mas sim o espaço social. O habitat era um tanque gigante de 2 metros quadrados, com 16 túneis que levavam a centenas de ninhos. Água e comida eram ilimitadas. No dia 1, 4 casais de camundongos foram soltos. Foi a chamada fase A, o ajuste. Durante os primeiros 104 dias, eles exploraram, marcaram território e começaram a se reproduzir. Logo veio a fase B, a exploração. A população dobrava a cada 55 dias. Tudo parecia perfeito. Eles estavam vivendo a Era de Ouro, mas sob a superfície da abundância, uma pressão invisível começava a crescer. O excesso de contatos sociais, sem a necessidade de lutar por recursos, estava prestes a criar o que Calhoun chamou de halo comportamental. No dia 315, o crescimento parou bruscamente. Entramos na fase C, o estreitamento. Mesmo com espaço para 3.000 indivíduos, a população travou em 2.200. O habitat tornou-se um moedor de mentes, sem papéis sociais definidos, já que não precisavam caçar ou se defender. Os machos jovens tornaram-se alvos de ataques gratuitos dos mais velhos. Muitos recuaram para o centro do tanque, ficando imóveis, apáticos. Outros tornaram-se hiperagressivos, atacando qualquer um que cruzasse seu caminho, sem motivo algum. As fêmeas, sem a proteção dos machos, tornaram-se agressivas até com os próprios filhotes. Elas começaram a expulsar as ninhadas antes do tempo ou simplesmente abandoná-las para morrer. A taxa de mortalidade infantil chegou a 96% em algumas áreas. A estrutura social da espécie havia simplesmente evaporado. Foi aqui que surgiu o grupo mais bizarro do experimento, os bonitos. Enquanto o caos reinava, um grupo de machos decidiu se isolar completamente. Eles não lutavam, não acasalavam e não faziam nada além de comer, dormir e limpar o próprio pelo. Eram fisicamente perfeitos, sem cicatrizes, sem estresse aparente. Mas Calhoun percebeu algo terrível. Eles haviam morrido por dentro. Calhoun cunhou o termo a primeira morte. Para ele, a morte do espírito acontece quando uma espécie perde sua função social. Quando os ratos pararam de ser ratos, a extinção tornou-se inevitável. No dia 560, a taxa de mortalidade superou a de natalidade. A fase D, a morte tinha começado. O paraíso agora era um mausoléu de seres que haviam esquecido como viver. O último camundongo morreu no dia 920. O experimento acabou. Mas as perguntas de Calhoun ecoam até hoje. Quando olhamos para as nossas grandes metrópoles, para o isolamento digital e para a crescente apatia social, é impossível não ver o Universo 25.
Será que a facilidade excessiva da vida moderna está criando a nossa própria versão do ralo comportamental? Estaríamos nós vivendo a nossa primeira morte em frente às telas, aglomerados fisicamente, mas isolados espiritualmente? O Universo 25 não foi um aviso sobre falta de comida, mas sobre a falta de propósito. O que você acha? Deixe sua teoria nos comentários. Se este dossiê te fez pensar, deixe seu like e inscreva-se para o próximo protocolo. A verdade está nas sombras.